Depois de 48 horas de negociação, a Grécia e os credores internacionais chegaram a um acordo para um novo programa de ajuda financeira ao país no valor de 86 bilhões de euros. Em troca, a Grécia teve que aceitar um duro pacote de medidas, com aumento de impostos, cortes nos gastos públicos e o fim do complemento das aposentadorias. Quem traz os detalhes é a correspondente Gisele Garcia. O acordo foi anunciado com ressalvas pelo presidente da Comissão Europeia, Donald Tusk. Algumas condições precisam ser cumpridas para que o plano avance. A principal delas é a aprovação das primeiras medidas de austeridade pelo parlamento grego na quarta-feira. As duras condições aceitas pelo primeiro-ministro Alexis Tsipras causaram um racha na base aliada do governo. Ao retornar a Atenas, Tsipras convocou uma reunião de emergência com ministros e líderes do partido. O desafio agora é conseguir apoio. Nas ruas, os gregos estão divididos. Centenas que votaram não à austeridade no plebiscito protestaram contra o acordo e os sindicatos convocaram uma greve de 24 horas para quarta-feira. Alguns estão aliviados, como esta pensionista. Ela acredita que seria um grande erro sair do euro e voltar ao dracma. Parlamentares da oposição disseram que o acordo vai dar espaço para o país respirar e evitar a catástrofe financeira. Mas o ministro da Defesa, Panos Kamenos, líder do Partido dos Gregos Independentes, que faz parte da coalizão do governo, deixou claro que não vai apoiar as medidas. Na Grécia, o controle de capital continua e os bancos, fechados há mais de 2 semanas, só devem reabrir na quinta-feira. Até que o novo programa de ajuda entre em vigor, o país vai precisar de apoio para reativar o sistema financeiro e para acertar os compromissos. Entre eles, o pagamento de 3,5 bilhões de euros ao Banco Central Europeu até segunda-feira. Hoje, os ministros de Finanças da zona do euro discutiram formas de manter o financiamento à Grécia durante o período de negociações, mas não chegaram a uma conclusão. Uma equipe técnica foi encarregada de apresentar uma solução o mais rapidamente possível. Vamos conversar com o cientista político Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Quais as chances desse acordo ser aprovado pelo parlamento grego? Boa noite. As chances são boas, porque certamente o Syriza é uma frente de partidos e alguns grupos menores, mais vinculados a movimentos sociais, por exemplo, funcionários públicos que têm uma greve convocada, estão contra. Mas o governo está ganhando apoio de partidos de centro e da direita, que viam com horror a possibilidade de chegar à saída do euro. Então, no parlamento ele vai ter um apoio certamente significativo. Amy, quais são os custos políticos desse acordo para a Grécia? Os custos são imediatamente sociais, depois com reflexos políticos. Quer dizer, claramente houve uma campanha de terrorismo brutal contra a Grécia, inclusive com asfixia econômica. O sistema bancário está praticamente quebrado, de tal maneira que acabou levando o governo numa situação limite a aceitar mais cortes ainda do que já tinham sido propostos anteriormente e tinham sido rejeitados no referendo. Então, há um desgaste social, sobretudo se o alívio que o país vai ter não possibilitar a retomada num certo ritmo no crescimento econômico. O próprio Tsipras disse que vai haver uma recessão maior de imediato, com a expectativa de que com esses recursos eles pudessem retomar a expansão na economia. Vamos ver. E quais são as consequências para a União Europeia como um todo? Pois é, a Alemanha, em particular, resistia muito porque considera que concessões podem abrir possibilidades que outros países acolham também a renegociar suas dívidas. Não foram renegociados o montante das dívidas, mas os prazos sim, e algumas questões foram flexibilizadas. Então, os países que estavam de olho nisso são aqueles que estão mais fragilizados. Itália, França, Espanha, Portugal. Então, pode trazer como rescaldo a possibilidade de renegociações das dívidas desses países. Vamos ver qual é o clima que se instaura depois de quarta-feira. Desses que você citou, Espanha, Itália, Portugal, qual deles estaria numa situação pior, Emir? Pois é, estão na fila, são aqueles que a Grécia estava em último lugar, mas estão em situação de muita fragilidade, dívidas muito altas para pagar no próximo período e vão querer provavelmente pedir algum tipo de flexibilização também. A Angela Merkel vai dizer, está vendo? Eu disse para não abrir o precedente, vamos ver o que vai acontecer. Emir Sader, obrigado. Uma boa noite.